Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para conversar sobre direito penal, hoje sobre o delito de tráfico de pessoas previsto no artigo 149-A. Esse delito foi inserido no nosso Código Penal pela Lei 13.344. E a redação do tipo penal diz exatamente o seguinte: acompanhe comigo a leitura atenta. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar, acolher. Quantos verbos, hein? Pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo. Vamos acompanhando. Remover órgãos, tecidos ou partes do corpo. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, exploração sexual, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Observem que nós temos aqui um tipo misto alternativo, uma vez que o legislador reuniu em uma mesma figura típica diversas condutas. Observe também que nós temos algumas condutas que têm natureza instantânea, mas duas têm natureza de crime permanente. Quando eu falo em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, eu tenho condutas de natureza instantânea. Já as condutas de alojar e acolher são condutas de natureza permanente, uma vez que, quando se aloja uma pessoa ou se acolhe, enquanto perdurar este alojamento ou acolhimento, o crime, ou melhor, a sua consumação, está se prorrogando no tempo por vontade do agente. Então fiquem atentos, porque nós temos aqui um crime que é instantâneo e permanente, mas a permanência só se verifica nestas duas condutas, de alojar e acolher. Fiquem atentos também, meus amigos, que o tráfico de pessoas ele pode ser interno ou internacional. Ele pode acontecer dentro do próprio território nacional, ou seja, sem sair do Brasil para outro país, para o estrangeiro, tá certo? E a isso nós damos o nome de tráfico de pessoas interno. Mas o tráfico de pessoas também pode ser internacional, que é exatamente quando ele sai do país. É muito importante ficar atento a isso, porque vocês verão na sequência que quando há o deslocamento efetivo, quando sai do território nacional, nós teremos um aumento de pena. Eu chegarei daqui a pouco nesse item. Observem também que esse crime é doloso, mas o dolo sozinho não resolve a tipificação. A tipificação exige, além do dolo, o elemento subjetivo especial, consistente em, por exemplo, alojar, aliciar, comprar, transferir, transportar, com uma finalidade específica, na verdade, com finalidades específicas, que são estas presentes no caput. Olha aqui os incisos. Acompanha comigo atentamente. Ele diz assim, ó, com o fim de remover órgãos, tecidos ou partes do corpo. Esse crime, ele é formal, ou seja, ele se consuma quando o agente pratica aquelas condutas descritas no caput. Ele não precisa que o agente alcance a finalidade buscada. Por exemplo, ele não precisa que haja a efetiva remoção dos órgãos. Mas e se acontecer a efetiva remoção? Crime do artigo 149-A mais o crime ou de homicídio ou lesão corporal ou até mesmo o crime da Lei 9.434, que tem figura típica específica para a questão de transplante, a remoção com a finalidade de transplante, tá bom? Uma outra finalidade especial prevista no artigo 149-A está aqui no inciso 2, quando fala em submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Caros amigos, caras amigas, nós estudamos anteriormente o crime do artigo 149, que fala exatamente da redução à condição análoga à de escravo.
Naquela oportunidade, nós conhecemos o que significa este reduzir a condição análoga à de escravo. E aqui o que se verifica, enquanto crime formal, quando alguém aloja uma pessoa com esta finalidade, ou seja, de posteriormente ser submetida à condição análoga de escravo, teremos por configurado e, diga-se de passagem, consumado o crime do artigo 149-A, ainda que a pessoa não venha a ser efetivamente submetida à condição análoga à de escravo. E se isso se verificar? Bom, se isso se verificar, teremos dois delitos, 149 e 149-A. Observe o inciso 3. Se a finalidade for submetê-la a qualquer tipo de servidão. Aqui o professor Nutt salienta que há uma possível duplicidade, porque antes falamos de reduzir a condição análoga de escravo e agora fala-se de servidão. Servidão não deixa de ter uma relação muito próxima com esse reduzir a condição análoga à de escravo. Entretanto, parece-me que Kleber Masson sinaliza com muita tranquilidade para dizer, servidão que não seja a condição análoga de escravo. Então, por quê? Porque a condição análoga de escravo já está no inciso 2. E o próprio professor Guilherme de Souza Nutt diz, mas na verdade há uma razão de existir. É porque quando se fala em qualquer tipo de servidão, é porque pode ter um tipo de servidão que não seja necessariamente escravidão. Ou seja, numa mesma linha de raciocínio trazida pelo professor Kleber Masson. Então, é importante ler esse inciso 3 entendendo mais ou menos assim. Se no inciso 2 nós temos reduzir a condição análoga de escravo, no inciso 3, algum tipo de servidão que não seja condição análoga à de escravo, tá bom? E no inciso 4 ele traz adoção ilegal, um tema infelizmente recorrente, tá bom? E exploração sexual. Exploração sexual é um tema, é um elemento normativo do tipo aqui. Eu peço a vocês e recomendo que vejam o vídeo que fizemos sobre favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, seja de criança, adolescente ou vulnerável, ou de pessoas maiores de 18 anos e não vulnerável. Eu estou me referindo aos artigos 218b e ao artigo 228. Naquela oportunidade, nós buscamos na obra do professor Rogério Sanches uma síntese do estudo de Eva Faleiros, em que ela classifica a exploração sexual em 4 modalidades: a prostituição, o turismo sexual, a pornografia e o tráfico para fins sexuais. Então, dentro dessa forma de compreender a exploração sexual, percebam que a exploração sexual é mais abrangente do que prostituição, tá certo? É um registro importante, vale a pena ficar atento para esse detalhe, tá bom? Nós temos ainda uma causa de aumento de pena, ou melhor, algumas causas de aumento de pena que vocês verificarão aqui no parágrafo 1º. A pena será aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, se for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Vejam que no inciso 1, o agente sendo funcionário público, a gravidade é muito clara, mas é mais reprovável, não é? No segundo momento, nós falamos da vítima, a condição da vítima, que denota uma maior vulnerabilidade, tá certo? No inciso 3, falamos do agente, se o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. E, por fim, no inciso 4, nós temos quando a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. É evidente que, ao ser retirada do território nacional, dificulta a investigação, localização, enfim, denota também uma maior gravidade. Então, por isso, o aumento de pena de 1/3 até a metade, como diz o parágrafo 1º do artigo 149-A. Mas não para por aí. Nós temos ainda uma causa especial de redução de pena, de diminuição de pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o criminoso é primário
e não integra organização criminosa. Acompanha comigo a leitura do parágrafo 2º. Ele diz assim: a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Prestem muita atenção que aqui nós temos um requisito cumulativo. Tem que ser primário e não integrar organização criminosa. As duas coisas para poder ter acesso à redução da pena de 1 a 2/3 no crime de tráfico de pessoas. Tá bom? Ficamos por aqui com o delito do artigo 149-A. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.